Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Santo, como é bom estar diante da tua presença e sentir de forma tão notória a tua presença. E mesmo que não sentíssemos, temos a plena ciência de que o Senhor aqui está, em nosso meio. Queria te pedir um favor, Pai, no nome de Jesus. Enquanto nós estivermos refletindo sobre aquilo que o Senhor tem para continuar falando conosco, como o Senhor tem falado através dos louvores, mas aquilo que o Senhor tem para continuar falando conosco, eu peço que enquanto refletimos sobre isso, que o Senhor cure a dor de cabeça, cure doenças pulmonares e respiratórias, cure a deficiência que há, papai, nas células quando elas se tornam cancerígenas. Cure o meu irmão que está com câncer. Existem coisas que só o Senhor pode fazer, Pai. A medicina não pode, remédio não pode, eu não posso. Se o Senhor acha que deve, porque poder o Senhor tem, então cura. Mas não somente as doenças orgânicas ou biológicas da nossa patologia, mas também as da alma. Eu peço para que o Senhor ajude os meus irmãos a saírem do labirinto da mente, da tristeza profunda, da depressão. Segura na mão do teu filho e da tua filha, puxa ele deste mar de tempestade, deste caos emocional, e leva-nos à saída, Pai, porque a gente não consegue enxergar a placa da saída. Está tudo escuro, tudo uma penumbra. Leva-nos à saída. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Eu te amo, o Senhor sabe disso. Continue conosco. É o que te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo de número 6, bem como Mateus capítulo de número 5, bem como Mateus capítulo de número 7, faz parte daquilo que você e eu conhecemos como o Sermão da Montanha. Quando falamos sobre a oração do Pai Nosso, nós estamos falando de parte daquilo que está dentro do todo, onde nós chamamos esse todo de Sermão da Montanha. Então Jesus, quando ele aparece na cena da novela da vida real, quando as cortinas elas se abrem e Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, ele entra na história, nós vamos ver então que quando Jesus entra, ele tem que ganhar o seu público-alvo. A princípio, a priori, o público-alvo dele eram os judeus. Então, para poder ganhar os judeus, Jesus ele vai então criar, e nós temos que estar ali perceptíveis a detalhes do Cristo. Então, quando Jesus fala sobre o Sermão da Montanha, é óbvio, onde é que ele pregou o Sermão da Montanha? Não pode ser num vale, não pode ser numa praia. Se o título do sermão é Sermão da Montanha, supõe-se que Jesus então subiu ao monte, supõe-se que Jesus subiu a montanha, e quando Jesus sobe ao monte, quando Jesus sobe a montanha, para poder ali apregoar esse sermão tão célebre, tão sublime, tão prismático, nós vamos ver que Jesus está puxando algo na memória de Israel. Quem é que subiu a montanha também, como eu estou subindo a montanha? Foi Moisés que subiu a montanha. Bacana, então veja, houve um momento em que Moisés falou: Israel, vai chegar um tempo em que um homem semelhante a mim
vai vir e vocês têm que dar ouvido a ele. Então o que Jesus está fazendo? Presta atenção, povo judeu, aquela profecia proferida por Moisés lá atrás, está se cumprindo agora. O homem semelhante a Moisés sou eu. Assim como Moisés subiu ao monte, Jesus sobe ao monte. Assim como Moisés, ele traz a lei de Deus, Jesus traz também a sua lei, a qual damos o nome de Evangelho. A lei do perdão, a lei do amor, a lei da compreensão, a lei do resgate, a lei da salvação, a lei do perdão dos pecados. É o que Jesus traz. Quando Moisés sobe ao monte, ele sobe como legislador. Quando Jesus sobe ao monte, ele sobe como legislador. Quando Moisés sobe ao monte, ele sobe como mediador entre o povo de Israel e automaticamente Deus. Quando Jesus sobe ao monte, ele sobe como mediador entre o povo de Israel, entre a humanidade e Deus. Então quem é semelhante a Moisés, senão o Cristo? Só que ele é maior do que Moisés, pois ele é o Deus encarnado. Então quando olhamos para Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 5, é o sermão da montanha. Quando olhamos para a oração do Pai Nosso, faz parte do sermão da montanha. E o sermão da montanha é talvez uma passagem mais conhecida na história da humanidade. De todas as outras passagens bíblicas, o sermão da montanha, bem como isso que é o que chamamos de oração do Pai Nosso, são o sermão ou a oração mais conhecida da humanidade. Culturas que não são cristãs conhecem a oração do Pai Nosso. É uma oração sublime, é uma oração prismática. E o sermão da montanha, ele é a contracultura, ou seja, é aquilo que faz você e eu caminhar na contramão do que o mundo está apregoando, como escreveu John Stott. O sermão da montanha, ele é a contracultura. Agora, quando olhamos para a oração do Pai Nosso, nós temos que entender o que Cristo quer dizer em cada palavra, em cada versículo. E a primeira coisa que eu percebo é que a oração do Pai Nosso, ela é uma expressão litúrgica de aproximação com Deus. Repito, o que é a oração do Pai Nosso dentro do sermão da montanha? É a expressão litúrgica de aproximação com Deus. Quando Jesus ele sobe ao monte e ele ora, ou ele demonstra como orar o Pai Nosso, Jesus está ensinando uma liturgia a todo aquele público que estava ouvindo ele. Jesus estava ensinando como se aproximar de Deus, porque se Cristo é semelhante a Moisés, qual é o papel de Moisés? Se não ensinar o povo de Israel a se aproximar de Deus. Tudo que Moisés escreveu, todas as leis do Pentateuco, é para fazer o povo se aproximar de Deus e andar segundo os critérios de Deus. Logo, Jesus, com a oração do Pai Nosso, está expressando também a liturgia de aproximar-se de Deus, porque quando você pega o povo que precede a Moisés, ou seja, o tempo de Abraão, o tempo de Isaac, o tempo de Jacó, o tempo de José, e todo aquele povo de Israel que viveu no Egito antes de Moisés, se você fosse bater um papo com ele, você poderia chegar lá e dizer assim: e aí, irmão, beleza? Beleza? E aí, me fala do teu Deus. Ah, o meu Deus, eu não tenho muito o que falar, não, eu não conheço muito o meu Deus, não. Não, você não conhece muito o teu Deus, não? O que a gente faz para se aproximar dele? Na verdade, eu também não sei como é que eu faço para me aproximar dele, não. Como é que é o nome dele? Não, ele não tem nome, não. Não falou do nome dele, não. Então, como é que é esse negócio aí? Eu falei, é difícil. A única coisa que eu sei de Deus é que ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Jacó e ele é o Deus de Isaac. É só isso que você sabe do teu Deus? Veja bem, eu estou falando de um período que precede Moisés. É só isso que você sabe do teu Deus? É somente isso que eu sei do meu Deus. Ah, ele também falou para Abraão, para Isaac e para Jacó, que os descendentes deles iriam herdar uma terra que iria manar leite e mel. Nada mais? Não, eu não sei nada mais. Então, quando surge Moisés, ele fala do nome de Deus. O nome que os judeus e a tradição rabínica diz que é o nome impronunciável.
O mais próximo do nome de Deus é o som da nossa respiração, quando Deus ele fala, eu sou, e tem mais, eu sou o que sou. Isso é o que está aqui na Bíblia ocidental, naquilo que você e eu nós lemos. Mas no original, o som mais próximo do nome de Deus é o barulho da respiração. É assim, ó. E eu vou lá em Israel, vou falar com o faraó, tá bom, eu vou lá no Egito, vou falar com o faraó, Deus, mas eu vou no nome de quem? E Deus diz, ó, fala para o povo de Israel que mandou você. Um nome impronunciável, dá ideia de vida, aquele que sustenta tudo, aquele que está em tudo, mas não é tudo. Esse é Deus. Então fala que o tudo mandou para você lá. É isso aí que você vai falar para o povo de Israel. Então, quando Jesus, ele vem se aproximando ali, ele sobe ao monte para poder falar, nós vamos ver que você tem em Israel Moisés, lei, profetas, salmos. Aí no período de Jesus, você tem rabinos que precedem Jesus e rabinos contemporâneos de Jesus. Rabinos são os mestres da lei, que possuíam ali o seu entendimento da lei. E esses rabinos ensinavam a interpretação da lei. É como se os discípulos então olhassem para Jesus. Ó, a profecia de Moisés, dos salmos, dos profetas se cumpriu no Senhor. O Senhor é o Messias, o Senhor é o Deus encarnado, o Senhor é o Deus Emanuel. Só que é o seguinte, como é que a gente se aproxima de Deus Cristo? Nós, que somos os teus seguidores, porque através de Moisés nós sabemos, dos profetas, dos salmos, dos rabinos, sabemos, mas nós, teus seguidores, Jesus, como é que nós nos aproximamos de você, ou do Pai? E aí então Jesus diz assim, portanto, vocês se aproximarão desta forma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. É só isso? É. Não precisa de marabalismo? Não. Não precisa de feitiços? Não. Nem de xarabacanta e xarabalaia? Também não. É somente isso aqui. É dessa forma que você vai se aproximar de papai, chamando ele de pai, porque o meu pai é o teu pai. É assim que você vai se aproximar de Deus. Então, o que é a oração do Pai Nosso, senão uma expressão litúrgica de aproximação de Deus? Isso é a oração do Pai Nosso. Entretanto, Jesus diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso também ela é uma expressão daquilo que Deus é na realidade. E o que Deus é na realidade, senão santo? O que Deus é na realidade, senão santo? E quando nós conversamos com um judeu, nós vamos ver que a definição de Deus para um judeu, ela é uma definição totalmente diferente da definição de um cristão ocidental. Então vamos lá. Eu vou conversar com você, e eu pergunto para você então, meu irmão, qual que é a sua definição de Deus? Como é que você define Deus? Quem é Deus para você? E você vai falar assim para mim, ó, pastor, Deus é amor. Oh, aleluia, como Deus é amor. Ok, Deus é amor. João escreveu isso, mas se você conversa com um judeu, ele não vai dizer que Deus é amor. E se você conversar com um judeu, ele ainda vai culpar nós cristãos de ter arrumado um problema para o mundo, porque a partir do momento que eu digo que Deus é amor, aí nós temos que ser mais reflexivos, mais compreensivos, mais tolerantes, porque o amor é assim. O judeu não reconhece Deus somente como amor, mas acima de ser amor, o judeu vai atribuir Deus como sendo santo. Quem é Deus para você, judeu? Santo, plenamente santo, 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 santíssima. Esse é
Deus. Então, quando Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Jesus está dizendo, todas as vezes que você estiver na presença de Deus, que você conseguir se aproximar, que você se aproximar de Deus, tenha ciência de que você está na presença de um Deus totalmente santo. Nele não há erro, nele não há dolo, nele não há variação, não há mudança. Você está entrando e se aproximando diante de uma presença de um ser totalmente santo. Logo, poderíamos dizer que a oração do Pai Nosso é um reflexo da totalidade da oração. O que é a oração pela visão do Cristo? O encontro do santo com o pecador. Isso é a oração do Pai Nosso. O encontro do santo, totalmente santo, com o pecador, totalmente pecador. E nesse encontro de oração, nesse processo litúrgico de aproximação, nós vamos ver que a santidade de Deus não é manchada com o meu ou com o teu pecado. O que faz com que você e eu sejamos infantis quando nós pecamos e falamos, eu não vou para a igreja hoje não, porque eu me sinto indigno, eu não posso estar lá, eu não posso estar no meio daquele povo. Não, irmão, a igreja não é um lugar de santos, entenda isso. Apesar de nós sermos chamados de santos por Paulo, os apóstolos, porque fomos santificados, a igreja é o lugar daquele que é defeituoso, fraco, dependente realmente, pecador. A igreja é o lugar, não é um lugar elite, não é um lugar para elitizados. Então vamos colocar, quem é elite dentro da religiosidade cristã? O santo, essa é a elite. E a igreja não é assim. A igreja é de todos, principalmente aquele que está doente. Vinde após mim, disse Jesus. Vem quem? Vem você que é tudo torto, vem. Vem, eu tenho prazer. Jesus não tinha problema com pecador, Jesus tinha problema com um crente. Jesus não tinha problema com quem estava manchado, Jesus tinha problema com o fariseu que era crente. O pastor, o sacerdote da época, é com esse que Jesus tem problema. Com o pecador, Jesus não tem problema. Jesus sentia muita vontade no meio deles, e os pecadores também se sentiam vivos diante do Deus encarnado. Então vem, você pode vir, mas quando você se aproxima, tenha ciência de que você está na presença do Deus totalmente santo. Entretanto, você não consegue manchar a santidade de Deus, mas a santidade de Deus impregna em você, e você é perdoado, e eu sou o perdoado. Eu alcanço a responsabilidade de entender que onde eu estiver, onde Deus me mandar, eu tenho a responsabilidade de fazer como Jesus falou aqui, santificado seja o teu nome, porque eu estou constantemente na presença de um Deus santo, porque eu não faço momentos de oração, eu sou a oração ambulante que anda por aí. Logo, eu não saio do santo dos santos, eu estou constantemente no santo dos santos, porque não há um momento que eu saia da presença de Deus, pois não tem como sair de Deus, pois saindo de Deus não há vida. Se eu saio de Deus, eu morri. Não tem como sair da presença de Deus, pois fora de Deus é o nada que existe. Só em Deus eu sou alguma coisa. Só em Deus eu sou plenamente, completamente satisfeito, somente em Deus. Então não dá para sair da presença de um Deus totalmente santo, eu não consigo. Então quando eu estiver no metrô, santificado seja o teu nome, eu tenho que santificar Deus ali.
quando eu estiver no serviço, quando eu estiver em qualquer lugar, até mesmo num happy hour, santificado seja o teu nome, Deus, aqui. A santificação, santificado seja o teu nome, diz respeito a estar na presença de um Deus. Entretanto, também puxa a responsabilidade de eu santificar o nome de Deus ali. Então o pastor quer dizer que eu não posso ir para o happy hour? Não, irmão, você não só pode, como você deve. Vai, porque quem não é visto, não é lembrado. Vai, conversa. Você não precisa fazer nem falar o que eles fazem, mas eles vão se constranger quando você começar a santificar o nome de Deus ali. Eles vão segurar a onda, porque você vai ser o termômetro. Vai para o happy hour da empresa sim. Vai sim e santifica o nome de Deus ali. Porque o lugar não é o santo. O santo é você. Quando Deus diz para Moisés, ó, esse lugar aqui é terra santa, então tira aí as alparcas das duas sandálias dos teus pés. Por que aquele lugar é santo? Simples, irmão. Porque Deus está ali. E onde Deus está, é santo. Deus saiu, acabou. Você chegou, chegou Deus. Chegou o reino de Deus, chegou Jesus, santificou o lugar. Agora, se tu, então, começar a fazer o que todo mundo está fazendo, aí já é outra história. Quem tem que santificar o lugar é você. A santidade de Deus me chama a responsabilidade de santificar todo e qualquer lugar, porque o reino de Deus, ele chegou. O que é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é o pedido de que o reino de Deus, ele venha. Porque Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o que Jesus disse. É o pedido de que o reino de Deus chegue. Quando olhamos para Jesus em Marcos, capítulo de número 1, verso de número 15, nós vamos ver que Marcos demonstra Jesus chegando na história da vida real, na novela da vida real. Marcos demonstra Jesus diferente dos outros evangelhos. Nós vamos ver que Mateus fala da genealogia de Jesus. É assim que Mateus inicia. Lucas também inicia assim, a genealogia de Jesus. João, então, já quer incrementar um pouco mais erudito. Então, João vem e diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo, e assim vai. Ele quer um pouco deixar mais erudito ali o escrito. Então, ele se difere de Mateus, ele se difere de Lucas. Entretanto, Marcos era aquele mais sucinto. E ele mostra então no capítulo 1, verso de número 15, Jesus chegando assim: ei, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, quando Jesus ele anuncia acerca do reino de Deus, nós temos que entender o seguinte: quem é Jesus? Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. Se você quer interpretar as Escrituras, você tem que olhar por Cristo. Cristo é a essência de capa a capa das Escrituras. Como é que eu posso compreender melhor Deus? Olha para Jesus. Ele é a chave hermenêutica de toda a Escritura de capa a capa. Quer compreender mais? Olha para Jesus. Entretanto, qual é a mensagem do Cristo senão? O reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é semelhante a... A chave hermenêutica de interpretação da Bíblia Sagrada, ela fala que o reino de Deus chegou. O reino de Deus não vai vir. O reino de Deus não vai vir, a gente vive no futuro. Achando que quando Cristo chegar, o reino de Deus vai chegar. Não, irmão, o reino de Deus já chegou. Ah, pastor, mas Cristo não foi assunto. E tu é o que aqui na terra? O que tu é na terra? Senão a expressão do reino de Deus. Nós somos a continuidade daquilo que Cristo começou. Eu sou, Jesus foi, e Ele inaugurou o reino, e eu continuo o reino de Deus aqui. Então sabe, irmão, mais do que pregar sobre prosperidade, que é um conceito errado que temos também, mais do que pregar sobre céu,
mais do que pregar sobre inferno, mais do que pregar sobre salvação, pecado, ou tudo isso que nós pregamos, faz parte do reino de Deus. A salvação não é um tema, uma doutrina isolada do reino de Deus. Reino de Deus é isso, salvação é aquilo, pecado é isso, reino de Deus é aquilo outro. Não! Tudo que nós falamos diz respeito ao reino de Deus. E isso também me desperta o interesse. Porque quando eu olho para o Cristo, Ele é o marco histórico do reino de Deus na terra. Quando o reino de Deus chegou com Cristo, marco histórico. E isso não acabou. Isso perpetua, isso continua. Agora Jesus então está indo, mas Ele deixou discípulos. Eu faço parte disso, você faz parte disso. Eu sou a noiva dEle, eu amo Ele. Logo eu tenho que me parecer com o meu noivo. Então muito mais do que uma igreja de parede preta, muito mais do que status social, de que nome, de renome, de que títulos, muito mais do que cantor A, X, B. Quem é que vai pregar na tua igreja? Na minha igreja só pega pregadores famosos, internacionais, conferencistas, não sei o quê. Que você vai olhar no Instagram, aí você vai ver a foto dos caras, parece que os caras são deuses gregos. Desculpa, irmãos, hoje eu não tomei o meu remédio. Aí tu fala assim, pastor, mas eu olhei no Instagram da Lagoinha São Miguel Paulista, eu vi que tinha tua foto lá, contra a minha vontade. Só coloca o tema e o meu nome. Eu não tenho que aparecer. O único que tem que aparecer, que tem que brilhar, é a estrela da alva chamada Jesus Cristo. Igrejas que carregam o nome de homens. Igrejas que são show. É palco de show, de entretenimento, que chama esse pessoal famoso só para que a igreja lote, para ter oferta. Oh, Jesus! Me perdoe. O desabafo como ser humano, como cristão, mas a repreensão como pastor. O que nós somos? Palco de entretenimento? É espetáculo agora? Nós somos o reino de Deus na terra. Quando um ateu olhar e falar assim, ó, Deus não existe. Como não existe, irmão? Nós estamos aqui, eu tenho que revelar o amor de Deus, o constrangimento, a salvação. A segunda oportunidade é para isso, não é para pregar, não é para cantar. Isso aqui faz parte do reino de Deus, mas eu tenho que ser um marco histórico do reino de Deus. Quando Lagoinha São Miguel Paulista levantar a sua tenda, fechar as suas portas e for para um lugar maior, aqui essa região tem que sentir falta. Essa região tem que sentir falta de nós. Tinha uma igreja que entregava a cesta básica, que era carinhosa, que era receptiva, que era amorosa. Eu via Deus, agora veio outra coisa para aquele salão lá. Nós temos que ser um marco histórico do reino de Deus na terra. O ser humano tem que olhar para a gente, o perdido, o pecador, e tem que encontrar esperança em nós. Por isso Jesus diz, venha o teu reino. Joaquim Jeremias, teólogo latino-americano, ele diz que uma possível explicação, ou até mesmo tradução melhor do aramaico para o nosso idioma seria, venha reinar, venha dominar. Eu estou andando nas ruas de São Miguel Paulista e da Rosária, e falando, venha reinar, Senhor. Oh, Senhor, essa casa, não sei quem mora aqui, também para mim não interessa, mas Tu sabes, Senhor, venha reinar aqui. Você vai entrando no quarto do Teu filho, Senhor, venha reinar sobre a mente do meu filho. Toda e qualquer doutrina, tudo aquilo que não presta do Senhor, venha reinar sobre a mente dele. Você chega na tua empresa, você não precisa estender a mão, você não precisa fechar o olho, como os religiosos fazem, não precisa disso, porque se Deus depender de você fechar o olho, irmão, esse Deus é muito fraco. Se Deus precisa de ritos, esse Deus não é Deus. Você não precisa fechar o olho, eu vou orar para Deus abençoar minha comida, minha marmita. Você perdeu a mistura. Você não precisa fechar o olho para orar, mas precisa estar com o coração quebrantado. Entra na tua empresa, Senhor, venha reinar nesse lugar.
Senhor, venha reinar, que todas as amarras satânicas, que toda a ferramenta preparada nesse lugar venha reinar. Você não precisa nem falar, Senhor. Deus já interpreta você só de você chegar. Por isso que eu falei, eu sou uma carta viva de oração, onde Deus lê. Venha reinar, Senhor, sobre a minha família, sobre essa situação. Venha reinar, toma o teu trono. Porque quando nós falamos de reino, irmãos, tudo é de Deus de fato, mas nem tudo é de Deus de direito. Eu vou repetir. Tudo é de Deus de fato, mas em tudo é de Deus de direito. Por exemplo, a raça humana pertence a Deus de fato. Quem é o doador da vida? Quem que é o criador da vida? E o que disse Salomão? Quando você morrer, o corpo vai para a terra. É o que escreveu Salomão. E o espírito? O espírito é a vida. O espírito volta para Deus. E você, que é a alma, você vai para onde? Aí só Deus sabe. Nós sabemos que tem 2 caminhos. Então quem é que dá vida a você? O Espírito de Deus. E Salomão diz que esse Espírito, não importa se é de justo ou injusto, o Espírito, vida, ele volta para Deus. O corpo vai para a terra. E a alma, que é você, para algum lugar. Logo, tudo é de Deus de fato. Mas nem tudo é de Deus de direito. Porque quando eu falo de direito, eu falo de assinar um contrato. E quando é que eu assino um contrato e a minha vida passa a ser de Deus, de direito? Quando eu aceito o sangue do Cristo, que é parte do acordo. E eu me entrego a este sangue. O sangue do Cristo é o contrato perpétuo. O Espírito Santo é o penhor que diz que Deus é Senhor da minha vida de fato e Ele é Senhor da minha vida de direito. É por isso que João escreveu que quem é de Deus o maligno não toca, mas você tem que ser de fato e de direito. Então quando Jesus olha, venha o teu reino, ou venha reinar, conforme propôs Joaquim Jeremias, ele está dizendo assim: Senhor, tudo é teu de fato, mas agora vem assumir de direito. Eu entrego o São Miguel Paulista para o Senhor, eu entrego o meu filho para o Senhor, eu entrego os alunos comigo nessa sala de aula para o Senhor, toma a vida deles por direito, eu entrego, eu estou tirando as minhas mãos de cena, para que o Senhor possa coordenar fato e direito. Você tem que entregar, senão só vai ser de fato. É o que Cristo fez. Eu cheguei, o reino de Deus chegou, então agora toda a terra está cheia da sua glória. É do meu Pai. O Brasil tem que ser do meu Pai. São Miguel tem que ser do meu Pai. Meu filho é do meu Pai. Eu apresentei esse menino ao Senhor, Pai. Eu não aceito, então o Senhor reina sobre a vida dele de direito. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos. Venha o teu reino, venha reinar. O que é a oração do Pai Nosso, senão o pedido do pão? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que é a oração do Pai Nosso, senão o pedido do pão? E volto a dizer, quando você lê a Bíblia, você tem que olhar para a Bíblia com um olhar judaico. Você não pode olhar para a Bíblia com a cultura brasileira, não funciona. Jesus, quando ele fala, ele está falando a princípio para o público-alvo. O público-alvo eram os judeus. Jesus está falando com aquele povo, serve de exemplo para mim. Só que quando Jesus fala como judeu, para judeu, Jesus ele está falando aqui, quem sabe, do pão do maná, referindo-se ao maná lá no deserto. Quando Deus entregava o maná para o povo de Israel, e como é que funcionava o maná? O maná Deus entregava a porção para o dia, eram porções diárias. Então você acordava na segunda-feira, tinha o maná, na terça-feira tinha o maná, na quarta até chegar na sexta-feira. Só que quando chegava na sexta-feira, Deus tinha dado a ordem para Moisés e falou: Moisés, pede para o povo pegar a porção dobrada, porque amanhã é sábado e ninguém trabalha no sábado, é o dia do descanso. Vocês precisam descansar. Não dá para ficar o tempo inteiro nessa vida louca. É isso que Deus está querendo dizer. O sábado, o descanso foi feito para o homem. Você não pode viver no ócio, mas também não pode se matar. Então descansa um dia na semana.
É o que Jesus está ensinando para o povo, descanso. O descanso faz parte. O descanso é importante. Colocar a ideia na cabeça, tirar um dia de folga, uma semana, é necessário. Só que nesse dia de descanso, vocês não têm que fazer nada, é para descansar. Então você pega a porção dobrada na sexta-feira. Logo, quando Jesus diz, o pão de cada dia dai-nos hoje, que é o que nós acabamos de ler, Jesus talvez está se referindo ao pão do sabá, o pão do sábado, porque o pão de hoje ele não é suficiente. Ou você nunca teve a experiência de participar daquelas famílias, que é a torcida do Corinthians, e aí compra-se 10 pães para se dividir com 15. E aí tu olha para o pão e tu fala, daqui não queria mais um pãozinho, está tão gostoso. Você tem que dividir, nem sempre a comida diária ela é suficiente. É claro que quando Jesus está falando aqui do pão, ele está colocando em xeque o que nós chamamos de subjetividade. Jesus está comparando o aile matéria com o biovida. Então quando Jesus fala assim, o pão de cada dia, Jesus se refere ao pão material, o aile, matéria. Entretanto, o próprio Cristo disse que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E esta palavra aqui é vida, bio. Então Joaquim Jeremias vem dizer de novo que possivelmente Jesus está falando, o pão de amanhã do sabá me dá hoje. Ou seja, eu preciso de algo que me complete, porque dentro de mim há um buraco. Eu troquei de carro, eu comprei uma casa nova, eu estou com roupa de marca, eu estou ganhando 30 mil por mês, eu tenho um cartão de crédito sem limite, faço o que quero, quando quero, mas ainda sinto um vazio. Porque o pão da matéria não pode te sustentar. Por isso, Pai, o pão de amanhã, o pão do sabá, o pão do descanso, o pão da paz da alma, o pão que satisfaz a alma, o pão da completude, o pão da plenitude, este pão dá hoje também. Eu não quero só o da matéria. E quem é este pão, senão o próprio Jesus, em João capítulo de número 6, verso de número 35, o próprio Jesus falou assim, quem tem fome, vem a mim e coma. Quem tem sede, vem a mim e beba. É o que Jesus está falando. Vem a mim, você vai comer Jesus. Jesus é comida, agora é um cardápio, me dá um menu aí do céu, Deus. Está aí, o prato principal, prato da casa, indicação do chefe, Jesus Cristo. Não, não é isso. Ele não está falando disso. É o pão que sacia a tua alma. Não há vida senão em Jesus. Não há esperança para a tua alma, paz para a tua alma, sossego para a tua alma, senão em Jesus Cristo. Então, o que é a oração do Pai Nosso, senão o pedido do pão? O que é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é a oração do pedido do perdão das dívidas. E mais uma vez, Jesus, quem sabe, está falando de judeu para judeu, está falando de cultura judaica, está trazendo a história de Israel novamente à tona. Porque quando você e eu lemos a oração do Pai Nosso, nós somos então disciplinados, catequizados, e não estou colocando aqui a palavra no sentido negativo. Catequizar significa instruir você, então você e eu fomos instruídos desde o começo, desde o início, a entender que perdoa as nossas dívidas é somente pecado. E não é somente disso que Jesus está falando. Quando Jesus ele fala, perdoa as nossas dívidas, Jesus está falando como judeu para judeu de dívidas escriturais. Porque eu não sei se você se recorda, mas há um episódio em que Jesus está pregando e o telhado está sendo destelhado. E tem um bando de louco, uns homens aí que carregam um outro homem, que era paraplégico, não podia andar.
E Jesus não parou a mensagem. Eu te pergunto, se fosse você o palestrante daquela noite, daquela cena, daquele episódio, você não ia parar olhando para o teto para ver o que estava acontecendo? Com certeza. Se acontecer alguém aqui, se alguém gritar aqui agora, se o telefone tocar, você vai virar o rosto. Já até cogitar a ideia da gente mudar a igreja de posição, colocar o palco para lá e desmanchar essas duas salas, para que nós, você e eu, não perdemos a atenção por causa dos carros, dos ônibus que passam aqui. A gente se desfoca muito fácil. E Jesus não. Estava sendo destelhado lá e ele não estava nem aí. Jesus continuou pregando. E Jesus, ele faz uns negócios meio esquisitos às vezes, e às vezes é desanimador. Aí os caras tiveram todo o esforço de subir um homem pesado, amarrar, destelhar, colocar o cara lá embaixo. E Jesus pregando. Colocaram aqui agora? Jesus parecia que não estava se importando muito. Aí Jesus olha para o caboclo, sabendo da intenção dos caras, que era para ser curado. E Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Se sou eu naquele episódio, eu saio dali, mano. Eu brigo com Jesus. Mano, você está me tirando, mano? Você está me tirando, mano? Como é que tu faz um bagulho desse? Você não viu o transtorno? Você não viu? Você nem parou de falar para dar uma força, ainda sustentar aqui embaixo. A gente teve que fazer a força todinha para descer o cara. Você está me tirando? Você sabe que a gente quer que o cara seja curado e tu vem falar que o pecado dele está perdoado? Você é meio... O que está acontecendo? Aí, houve um murmúrio, e os caras dizem: como é que podem perdoar pecado? Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecado. O que eu estou querendo dizer? Mentalidade judaica. Homem não perdoa pecado. Por isso que quando Jesus diz assim, perdoa as nossas dívidas, Jesus não está falando propriamente dito de pecado. O que Jesus está falando é de judeu para judeu, Jesus está falando de perdoar as dívidas escriturais, porque é só Deus que pode perdoar pecado. E como é que funciona uma dívida escritural? Vamos lá, eu estou na sala pastoral, pastor, eu preciso falar com você, pastor, está um aperto, essa crise econômica, essa crise política, essa guerra na Ucrânia, está tudo atrapalhando, eu estou precisando de 3 mil reais, pastor, você pode me emprestar 3 mil reais, ou a igreja, não sei, a gente faz aqui umas promissórias, uns cheques, e eu vou pagando aos poucos para o senhor. Aí eu falo: claro, irmão, vamos lá, o irmão está trabalhando aqui, o irmão é diácono, é obreiro, eu vou falar que nem crente agora, religioso, o irmão é dizimista fiel, então eu vou emprestar para o irmão. Porque se não é dizimista, é o devorador na tua vida, é o gafanhoto. Irmão, não acredita nessa balela não, tá? Não acredita nisso não. Como eu disse, hoje eu não tomei meu remédio. E Jesus então falando de dívidas, e eu emprestei 3 mil reais para você, e você chegou então e falou: pastor, muito obrigado, seus olhos enchem de lágrimas, você me beija, você me abraça. Tá bom, irmão, tá bom, vai resolver o teu negócio. Aí tu tá saindo, perto da porta tem um bebedouro. Falei: irmão, antes de você sair, pega um copo com água para mim, por favor. Acabei de te emprestar 3 mil, você vai falar não? Claro que não. Aí você traz. Aí faz tempo que eu não saio com a Daniela. Falei: irmão, faz um tempinho aí que eu não saio com a minha esposa. Tenho 2 filhos. Você pode olhar sexta-feira à noite, 9 horas, os meus filhos para mim? Acabei de te emprestar 3 mil reais. Você vai falar não? Você nem tem lugar para poder receber, mas você vai olhar? Por quê? Porque Salomão escreveu que aquele que toma emprestado é servo de quem empresta. Então, se você não tem Deus na vida, você manipula as pessoas. Você faz joguinho com ela. E você começa agora: como o irmão ainda não me pagou, o irmão pode, por favor, lavar o meu carro? Eu te emprestei 3 mil reais, você vai falar não? E qual é o cerne do reino de Deus? Acabar com a opressão, acabar com a dominação, acabar com a escravidão,
acabar com a hierarquia, a titularidade. Somos todos iguais em Cristo Jesus. Então, quando Jesus diz, perdoa as nossas dívidas, Jesus está falando de dívidas escriturais, remetendo ao ano do jubileu. Levíticos capítulo de número 25. A partir do verso de número 8 em diante, ali há a lei do ano do jubileu. O ano do jubileu é o 50º ano, o ano de número 50. Então, por 49 anos, o povo trabalha na terra e o povo faz negócios. Se eu então contrair uma dívida com você e eu não pude pagar, eu me ofereço como servo para poder pagar parte da minha dívida e ainda dou a minha terra para você. Quando chega no ano de número 50, ano do jubileu, eu tenho que devolver a terra para você e eu tenho que libertar você. Isso são dívidas escriturais. Ano do jubileu. E o que é que Jesus mesmo, como sendo nosso mentor, né? O que Jesus mesmo ele fez depois que ele é tentado no deserto? Aí o Espírito Santo leva ele entra na sinagoga, Lucas capítulo de número 4. Aí Jesus pega a Bíblia, o pergaminho de Isaías, e ele abre lá em Isaías 61. Aí ele diz, irmãos, vamos lá para a nossa reflexão, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, Isaías 61, do verso de número 1 em diante, é o ano do jubileu. Você não me deve nada. Paulinho ainda diz que se tivermos que dever alguma coisa, que devamos o amor. Nada mais. Nada mais. Tá longe de ser crente, né? E a gente ora o Pai Nosso. Tá longe de ser crente. Eu ainda acho que eu deveria ter tomado meu remédio de manhã. Mas Jesus ainda diz, do que é a oração do Pai Nosso? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E acredito que, muito mais do que o mal que eu possa fazer, eu acredito que Jesus está orando para que Deus me livre do mal que eu possa ser. Porque a gente tem uma síndrome de achar que é só os outros que fazem por nós, eu não faço nada. Parece até que somos meio dissimulados. Eu sou o santo, eu sou o perfeito, e tudo que eu faço é justificado pelo erro do outro. Então, muito mais do que me livrar do diabo e me livrar do mal de um ser humano, eu acredito que Jesus também está falando também do mal que eu possa ser. O mal que eu possa ser para mim e o mal que eu possa ser para o outro. Livra-nos do mal de mim mesmo. Então, como é que eu devo me aproximar de Deus? Pai, eu sou todo torto e eu não consigo seguir isso aqui à risca, não. Porque quando alguém está me devendo, eu coloco ainda 3% de juros para poder enriquecer. Quem mandou me dever? Eu não consigo seguir isso aqui à risca. Mas eu peço para que o Senhor molde em mim o caráter do Cristo, para que eu possa santificar o teu nome na terra. Porque aqui na terra o nome de Deus é deputado. Ele é deturpado, ele é arruinado, ele é escarnecido. Então, que o teu nome seja santificado, glorificado aqui através da minha vida. Me ajude a ser filho deste Pai, que prega constantemente o ano aceitável do Senhor. Que Deus vos abençoe.